Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para a ministração da Escola Bíblica Dominical. Meu nome é Obed-Edom, sou professor de escola dominical e também presbítero na igreja. Estamos aqui hoje para a ministração da aula número 13 da nossa revista CPAD. Os princípios divinos em tempos de crise é o tema da revista. E hoje nós estamos na última lição do trimestre, que é a lição número 13, que traz como título: A vigilância conserva pura a igreja. Antes de qualquer começo, eu quero convidar os irmãos aí para estar, aqueles que estão me vendo pela primeira vez, então que se inscrevam no canal e também deixa aí um like para que a gente possa estar assim divulgando o nosso trabalho. Esse trabalho que eu estou fazendo é para a divulgação da palavra de Deus. E eu conto com a sua ajuda, né, em apoiar, dar um like, um gostei, um curtir, né? Também aos que não são inscritos, se inscrevam no canal. Hoje nós vamos falar sobre arrebatamento, vamos falar sobre um nascer de novo, vamos falar sobre a leitura bíblica em classe que se encontra em Mateus 25, sobre as 10 virgens. A preparação, se você está preparado, se estamos preparados, esperando o arrebatamento, são assuntos muito importantíssimos e gostaria que você ficasse até o final da aula. Vocês que já têm o costume de acompanhar as aulas, vocês sairão renovado, edificado, porque quem está ministrando a aula é o Espírito Santo. Eu sou apenas um instrumento a ser usado por ele. E creio que ele vai falar fortemente ao coração de todos vocês. Então fiquem até o final e teremos uma aula abençoada hoje, né? Então o tema da lição hoje é a vigilância conserva pura a igreja. Para o próximo trimestre, já na próxima aula, teremos aí o tema do livro de Jó, sobre o livro de Jó, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Será um assunto também de grande aprendizado para nós que estudamos a palavra de Deus. Nós vamos aqui no textuário da lição 13 de hoje, datada para o dia 27 do 9, né? Então, meus queridos, temos aqui o textual. E as coisas que vos digo a todos, vigiai. Marcos, capítulo 13, versículo 37. A verdade prática diz assim: através da vigilância, a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e o mundanismo nos nossos dias. Leitura bíblica em classe. Mateus, Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 25, do 1 ao 13. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram. Tosquenejar é cochilar. Todas e adormeceram.
Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saia ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram, às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprar, chegando o esposo, e as estavam preparadas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora, em que o Filho do Homem há de vir. O dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém, meus queridos? Então temos o objetivo geral, é sinalizar a necessidade de o aluno uma vida de oração e de vigilância. Objetivos específicos é apontar o sentido da expressão à meia-noite, revelar que a meia-noite é o início de um novo dia, expor que a meia-noite é a hora das trevas, destacar que a meia-noite marca a vinda do noivo, ressaltar o clamor da meia-noite como um brado de alerta. Introdução, temos. Chegamos à última lição deste trimestre. Mais uma vez, o Espírito Santo quer nos despertar, dizendo que o tempo se abrevia. 1 Coríntios 7, 29. Meditemos hoje na parábola de Jesus, escrita em Mateus 25, de 1 ao 11, onde encontraremos 10 virgens que ouviram o clamor da meia-noite. Versículo 6. Mas apenas 5 delas estavam preparadas para ele. Deus nos abra os corações para compreender a sua palavra, pois temos a necessidade de estar devidamente preparados. Amém. Meus queridos, hoje o assunto é sério. O assunto é sério. Tem muitos que não gostam de ouvir sobre o arrebatamento. Mas o crente realmente nascido de novo, ele diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Está preparado dentro do seu coração, está uma lâmpada queimando, ora vem, Senhor Jesus, preciso estar eternamente contigo. Então, a gente vai aqui ministrar a aula e creio que o Espírito Santo vai falar no seu coração hoje. Para um despertamento, para se sentir alegre também pelo que o Espírito Santo vai dizer hoje nesta aula. Fique até o final e não esqueça, irmão, você pode entrar aí no meu canal através do link. Tem aí as letrinhas azuis aí, entra. Para você que recebe pelo WhatsApp, para você que recebe, que está diretamente no canal, dê um like, se inscreva. Hoje você vai ficar assim despertado com a aula de hoje. Eu creio, a aula de hoje está muito boa, está aqui comigo, né? E eu quero ministrar no seu coração através do Espírito Santo. Eu sou apenas um canal, um professor, um canudo que pode estar transmitindo alguma coisa ao teu coração, né? Estou usando aqui o meu esboço, vou ficar parado no meu esboço e vocês vão ficar assim bem despertados hoje. Tá? Nós acabamos de ler aí o capítulo 25, que traz aí a parábola
das 10 virgens. Então, Jesus sempre ensinou as coisas dele de uma maneira simples, né? É, Jesus sempre ensinou o evangelho usando parábolas que são figuras de linguagem. Então, são o que é a parábola? Comparação, fazer comparação de umas coisas assim celestiais com as coisas da nossa terra, aqui do nosso habitat, para que entendamos coisas profundas da eternidade. E Jesus usava isto. Lá em Jerusalém, ele usou de tudo, daquilo que era do costume na vida dos judeus. A comunidade era uma comunidade agropastoril. Então ele usou da figura das ovelhas, das pérolas, da rede de pesca, da qualidade dos peixes. Ele usou as parábolas. Então, Mateus 25 é uma parábola, é uma comparação. Então nós vamos explicar sobre parábolas e vamos explicar também essa parábola aí de 25 de Mateus, né? Temos também algumas parábolas no Velho Testamento. Temos algumas parábolas no Velho Testamento, como, por exemplo, segundo Samuel 12, do versículo 1 ao 5, quando o profeta Natã, ele usa da parábola da ovelha para conscientizar Davi do seu pecado, que ele tinha pecado, ele estava aqui meio que achando que tudo já estava esquecido, e então o profeta Natã usou de uma parábola para chamar a conscientização do pecado de Davi, né? Também temos uma outra parábola no Velho Testamento, que é Isaías 5, de 1 ao 7, onde Deus chama Israel de sua vinha. Então, comparado a uma vinha, Israel comparado com uma vinha no Velho Testamento. É uma parábola. Então, são figuras de linguagem que o Senhor usa para nos trazer coisas profundas, para entendermos coisas das riquezas celestiais do reino dele. A Bíblia diz assim, o Senhor Jesus dizendo, aprendei de mim, né, que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para as vossas almas. Mas ele, em um certo lugar fala sobre coisas simples. Acomodai-vos às coisas simples, né? No Novo Testamento também temos o uso de parábolas, que são 7 parábolas. Quais são as 7 parábolas do Novo Testamento? São elas. Em Mateus 13 está escrito as parábolas do Novo. São 7 parábolas que tem lá, que o Senhor Jesus nos deixou para o nosso ensino. São elas a parábola do semeador, Mateus 13. A do grão de mostarda, do fermento, do tesouro escondido, da pérola e da rede, né? As 7 parábolas de Jesus retratam a história da igreja, a história da igreja. Como que a igreja começou? Então, as 7 parábolas retratam a história da igreja, né? A parábola do semeador, melhor dizer, as 7 parábolas de Jesus retratam a história da igreja. Em Mateus 4,17, Jesus vai dizer como a história da igreja começou. Em Mateus 4,17. Jesus vai dizer como a história da igreja começou. Em Marcos 4,18, a história da igreja é relatada com a parábola do semeador. Um semeador saiu a semear. O evangelho começou com a parábola. Um semeador saiu a semear. Houve também um segundo período da história da igreja, em que Satanás, usando Herodes, começa a matar crentes, achando que conseguiria barrar o avanço da história da igreja. Mas a história da igreja continuou e continua e vai continuar até o dia da bodas do Cordeiro. Você sabe o que é a bodas do Cordeiro? Ou não? Nós vamos explicar o que é a bodas do Cordeiro. Fique até o final. O que vem a ser? Eu fico a imaginar, irmão, a bodas do Cordeiro. Aleluia.
Quem tem a certeza da vida eterna, ele já imagina-se numa mesa, ele dá asas à imaginação, embora humana, mas há uma imaginação, o que é a boda, o acontecer, o desfecho do acontecimento. Você tem isso na sua mente? Você está preparado para o arrebatamento? Na parábola da rede, lá em Mateus 13, 47, aqui a rede, o que é a rede aqui? Em Mateus 13 e 47, na parábola de 13 e 47. A rede é o evangelho. A rede representa o evangelho. O mar representa as nações. O mar representa o quê? O mundo. Né? Na rede tem duas qualidades de peixe: os peixes bons e os peixes ruins. O que vem a ser esses peixes bons e peixes ruins, como está escrito na Santa Palavra? Os peixes bons, quando a rede for puxada para a praia, eles serão separados, mas os peixes ruins serão lançados de volta ao mar. O que vem a ser isso em parábolas, mas nos dias de hoje, o que representa isso? Puxar a rede para a praia e separar os peixes ruins dos peixes bons. Vai ter separação. Assim, a história da igreja começa com a parábola do semeador e termina com a parábola da rede. Assim explicou Jesus a história da igreja. Jesus, ele diz: acomodai-vos às coisas simples. Então, qual é o papel do professor de escola bíblica dominical? Pegar as coisas que parecem complexas e diluí-las e trazer de uma forma simples. Então, vamos falar aqui sobre parábolas. O Senhor Jesus era especialista em falar as coisas dele em parábolas e explicar as coisas do reino dele de uma forma simples para que muitos entendessem. Na parábola das 10 virgens e do joio, Jesus mostrou que é difícil identificar a olho nu quem são realmente trigo e quem são as virgens prudentes. Jesus mostrou pela parábola das bodas, em Mateus 22, que aquele que for encontrado sem as vestes nupciais será lançado fora da festa do reino. Hoje, talvez, para identificar alguns crentes que não estão vestidos com estas vestes nupciais. Como assim a gente pode identificar? Pelo seu mau testemunho, pelo seu mau caráter, né? Sua falta de zelo pela salvação. A salvação, temos que zelar por ela. Né? O Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, ele deu-nos de graça. Precisamos zelar pelas coisas do Senhor. A Bíblia diz que o povo de Deus é um povo zeloso, especial e de boas obras. Em tudo você tem que ser especial. Em tudo. E ainda mais com as coisas de Deus. Também especial, zeloso e de boas obras. A lição de hoje fala do arrebatamento da igreja. A lição de hoje fala sobre o arrebatamento da igreja. Mas para falar sobre arrebatamento da igreja, precisamos ter, no mínimo, 3 convicções. E quais são elas, as 3 convicções? Para falar sobre arrebatamento, é preciso ter, no mínimo, 3 convicções. A primeira delas é crer que Jesus virá. Quantas pessoas não crê mais que Jesus vem? Ele diz assim, desde criança que eu ouço que Jesus vem, e eu via lá uma toalhinha no púlpito da igreja para os mais assim, que já está na idade dos 50. Então, eles viam aquela plaquinha assim, aquela toalha no púlpito da igreja. Breve Jesus voltará, breve virá. Tinha lá um bordado. Né? Hoje não tem mais. Os púlpitos hoje são de acrílico, de vidro, e não tem essa toalhinha mais. Mas antigamente tinha lá, breve Jesus voltará.
E aí ficou com 50, 60, 70 e até passou para a eternidade e não viu o desfecho do arrebatamento. Né? Então tem que crer que Jesus virá. O nosso tempo não é contado como o tempo de Deus. O tempo de Deus é um tempo chamado tempo kairos, e o nosso tempo é um chamado tempo cronos, cronológico, minuto, segundo, semanas, meses, é o nosso tempo daqui da terra. Mas o tempo de Deus é de eternidade, eternidade. É o tempo chamado de tempo kairos. Kairos. Segunda convicção é firmar a convicção que ele breve vem. Firmar a convicção dentro do coração. O Senhor Jesus breve vem me buscar. Você tem vontade? Como você ora? Senhor, me prepara para o grande dia do nosso encontro. Tem que ter essa certeza, assim, no coração. O crente nascido de novo tem essa certeza e ora assim. Senhor, me prepara para o nosso grande encontro. E quem vai nos apresentar, quem é? O Espírito Consolador. O Espírito Santo vai nos apresentar ao Senhor Jesus. Aleluia. Vai nos apresentar. É o amigo do noivo. O amigo noivo chama-se Espírito Santo, esse que está ministrando a aula aqui, aleluia, e ele vai nos apresentar para o noivo, o Senhor Jesus, no dia de Cristo, né? Então a terceira convicção é firmar a convicção que estamos preparados para a sua vinda. Firmar a convicção que estamos preparados para a sua vinda. Quantos crentes não estão preparados para a sua vida e estão cocheando em dois caminhos e não têm certeza de salvação? Será que o Senhor viu? Eu vou subir? Não pode ficar assim no muro. Não. Tem que ficar com a convicção no coração que nasceu de novo. Né? Quem batiza o crente é o Senhor Jesus. Mas quem batiza você no corpo de Cristo é o Espírito Santo. E quem batiza você nas águas é o ministro da palavra de Deus. Né? Então, para ser batizado dentro do corpo de Cristo é o Espírito Santo. Nasceste de novo, anda já com Deus. É o hino da harpa cristã. Nasceste de novo, anda já com Deus, pertencente ao povo que vai para o céu. Tens a lei escrita no teu coração. Não é assim o hino da harpa cristã? Tem que ter essa certeza. Convicção. Então são 3 convicções aí, né? Crer que Jesus virá, firmar a convicção que ele breve vem e firmar a convicção que estamos preparados para a sua vinda. Para a sua vinda. De nada adianta, se eu não tiver certeza da sua vinda, falar em arrebatamento. Não posso estar falando em arrebatamento se eu não tenho certeza da salvação. Quantos pastores já não acreditam no arrebatamento da igreja? Quantos crentes não acreditam mais, perderam a fé, apostataram-se, né? Mas o título da lição é a vigilância conserva pura a igreja. A vigilância conserva pura a igreja. Meus irmãos, vamos continuar aqui. Precisamos ter essa convicção para não acontecer como aconteceu com Israel no meio do deserto. O que aconteceu com Israel no meio do deserto? Vamos argumentar sobre o acontecimento no meio do deserto. O que aconteceu com os crentes que estavam no meio do deserto? Não tinham certeza. Então ali é uma figura de Cristo, uma figura do tempo da graça. O que aconteceu lá? Sabemos pela história em Êxodo 24 e 12 que Deus ordenou Moisés subir ao monte e lá receberia as tábuas de pedra contendo a lei e os mandamentos para ele ensinar. Em Êxodo 24 e 14, vemos uma passagem que diz: esperai-vos aqui. Aqui nessa passagem, Moisés é um tipo de Cristo. Arão e Ur são os representantes de Moisés. Em Êxodo 24 e 15,
Todos viram Moisés subindo ao monte. Jesus também disse isto, quando, por ocasião da sua volta para o céu, disse ele: Não vos deixarei, não vos deixarei órfão. Aleluia! Você tem o Espírito Santo morando dentro de você, porque você não é órfão. Você tem um representante. Olha aqui o que o Senhor Jesus deixou. Não vou deixar vocês sozinhos. Vocês estão aí enquanto eu vou preparar-vos lugar, mas vocês não vão estar sozinhos. Deixarei o meu espírito, o espírito de consolo, o espírito consolador dentro de vocês. Então o Senhor Jesus deixou, enviarei o Espírito Santo. É esse que ministra a aula aqui, é esse que anda comigo quando eu vou para o trabalho, quando eu estou no trânsito, quando eu estou louvando ao nome dele, quando eu estou se alimentando, aleluia, da palavra, ou se alimentando também do material. O Espírito Santo é uma boa companhia. Sabe? E você conversa com ele como se estivesse conversando com seu amigo aqui, sabe? Meus irmãos, é uma maravilha quando você tem uma intimidade com o Espírito Santo. Você pode conversar diretamente. E olhe quando você está prestes a cair numa tentação, ele vem lá e te dá uma alfinetada. Opa, estou aqui, o que você vai fazer? Por aí não. Ciúmes, aleluia. O Espírito Santo tem ciúmes de você, irmão. Tem ciúmes de mim, tem ciúmes da igreja, aleluia, aleluia. Ele é o amigo do noivo. Aleluia. Ele é o amigo do noivo que vai apresentar a igreja no dia do arrebatamento. Você já imaginou como vai ser? Né? Então, lá tinha Arão e Urs, que são os representantes de Moisés, lá no Velho Testamento. Mas é uma figura das coisas de Deus aqui no Novo Testamento. Em Êxodo 24:15, todos viram Moisés subindo ao monte. Jesus também disse isso, já li isso. Assim, Jesus também deixou 2 representantes: o Espírito Santo para as coisas espirituais, o Espírito Santo para as coisas espirituais, e o pastor da igreja para as coisas materiais. Né? Deixou 2 representantes. Então, as coisas que aconteceram no Velho Testamento é para o nosso ensino. Não está lá por um acaso, por uma historiazinha. Não, não. É mostrando o caminho da graça. Mostrando o caminho da graça. Aleluia. Lá no deserto, quando Moisés subiu ao monte, ele demorou para voltar. E o povo começou a ficar em dúvida. E começou a ter boato, né? Começou a ter boato. E o boato se espalha rapidamente e o boato se distorcem. E começaram a falar, olha, quem sabe Moisés já morreu. E começaram a boatizar para lá e para cá, e o boato começou a se distorcer. Daqui a pouco alguém falou, Moisés já morreu. Moisés já morreu. É assim que tem muitos crentes. Jesus não vai vir coisa nenhuma. E o boato está... Sabe, irmão, a Bíblia diz que o Senhor Deus não muda. Está lá em Malaquias, o Senhor não muda. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Está escrito lá. Se você não alcançar o arrebatamento, certamente vai se encontrar com Cristo também. Porque os mortos ressuscitarão primeiro. E nós que estamos vivos, teremos o corpo transformado. Tem que ter essa certeza de que você vai para a eternidade com Deus. Tem um lar, que tem um Senhor. Se você nasceu de novo, o Espírito Santo testifica dentro de você que você é filho por adoção, que já está gozando nas regiões celestiais. Então, meus irmãos, vamos lá. Então disseram, o Moisés já morreu e se enveredaram para a idolatria. Né? Hoje, hoje talvez não tenha a idolatria desse povo do Velho Testamento, né? Mas tem a idolatria do pastor, idolatra o pastor.
Não é para idolatrar pastor, nem templo e nem denominação, não. A sua vida tem que estar ligada em Cristo. Se você é da quadrangular, se você é da Assembleia, se você é da Batista, você tem que estar ligada em Cristo. Não tem idolatrar o homem, a minha denominação, a minha igreja. Não, você não tem igreja. Você faz parte de uma igreja, você é uma igreja. Então Moisés, quando voltou, ninguém já esperava ele. Já estava lá com o bezerro, lá idolatrando, ninguém esperava mais ele. A Bíblia diz: se o Senhor não abreviar os dias, pouca carne que se salva. Então, nós estamos vendo os desfechos dos dias difíceis e trabalhosos, para nós vigiar, orar mais, ler a palavra mais e ficar vivo, esperando a volta do Mestre, a volta do Senhor. Então, o semblante de Moisés resplandecia. Assim como assim como vai vir o noivo, o Senhor Jesus, com poder e grande glória, ele vai vir brilhando e com grande esplendor. Aleluia. Tem essa certeza, meu filho? Você tem essa certeza, meu filho? Aleluia. Jesus também irá voltar e ele está às portas. Ele está às portas. Em Mateus 24, 48, o mordomo infiel sabia que o seu senhor viajou e sabia que o seu senhor ia voltar. E disse ele: o meu senhor não vai voltar agora? E pensando assim, que o seu senhor não ia voltar, que ia demorar, começou a espancar. Olha aí. Começou a espancar os seus servos. E quando o seu senhor voltou, ele pagou muito caro. Olha, tem dois encontros. Olha, preste atenção nisso. Tem dois encontros que toda a humanidade não vai se escapar desses dois encontros. Pode ser crente ou pode ser descrente. Esses dois encontros, ninguém escapa. O primeiro encontro, a morte. Se não for arrebatado, vai se encontrar com a morte. Uma coisa que eu já nasci, agora falta a morte. A morte. A morte para o crente é uma passagem para a vida eterna. Para descrente, aleluia, infelizmente é para vergonha e morte, a segunda morte, chamada segunda morte. Prepare-se para encontrar com o seu Deus. Aleluia. É uma palavra um pouco assim, radical, mas é necessário que se fale. Né? É necessário que se fale. Né? Então, o Senhor, o mordomo infiel, começou a espancar os seus servos. E quando o Senhor voltar, o Senhor voltou, pagou muito caro. Jesus vai voltar. E ele vai pedir conta do tempo que você teve, dar de graça o que de graça recebeu, enterrou talento. Né? Olha, não está tendo as aulas presenciais, mas eu não parei não. Eu vim para o YouTube aqui, ministrar umas aulas no YouTube. Tenho as minhas dificuldades, é verdade, mas eu estou me alimentando da palavra e o meu aprendizado não parou não. Eu continuo, sabe? E estou muito bem assim. Graças a Deus. Muito bem assim. Sabe? Ainda não voltou aos presenciais? Eu estou aqui no YouTube ministrando aula. Não parou. Não parou não. Não vou parar não, sabe? Aleluia. Na parábola das 10 virgens temos um significado do número 10. Do número 10. Agora tem aqui uma aplicação desse 10 virgens, a parábola das 10 virgens. Por que 10, né? E não 11? 11 fala de dois números iguais. E 10 temos o número significativo, que é o número 1. Né? Jesus vai falar aqui sobre a sua igreja, quer dizer, o singular, a minha igreja. Jesus dizendo a igreja dele, ele é o proprietário. A igreja é uma só. Então, as denominações são várias, mas a igreja que vai subir é uma só. Não tem duas igrejas lá. Não tem divisão lá. Não tem. É uma igreja só. Mateus 16 e 18, ele disse assim: edificarei a
Minha igreja, a minha igreja. Esse a, aí o artigo definido, né? Feminino. A igreja, a minha igreja. A igreja é dele, aleluia. Ele comprou a igreja é dele, aleluia. Aleluia. E eu sou dele também. Eu sou igreja, eu sou dele, eu sou propriedade dele. Aleluia. Tem que ter essa certeza. Como 1 mais 1 é 2, o crente tem que ter a certeza da salvação. Ou então está no muro, né? Tem uma história do muro, sabe? Alguém que ficou no muro, e tinha lá ah, é, os anjos, né, dizendo, né, de uma pessoa, vem para cá, né? Né? E o outro disse assim, não, ele está no muro. E aí o perguntaram para Satanás, você não vai fazer os anjos chamando, vem para cá, né? E aí o outro tinha uma pessoa no muro, indeciso, né, em dúvida, e então, cocheando em dois caminhos, né? Então, perguntaram para Satanás, Satanás, você não vai fazer a sua propaganda, fazer a sua torcida, venha para cá? Aí o Satanás falou, não, não preciso, porque ele está em cima do muro e o muro já é meu, né? Então tem que sair do muro. Tem que sair do muro. Quem está no muro tem que sair do muro. Quem está desviado tem que vir para os braços do Senhor, que Ele está esperando. Aleluia. Com os braços abertos, a bondade dele é infinita. Então, a porta da graça está aberta. Mas só que a porta da graça não passou por reformas. Não passou por reformas. Vamos continuando aqui. Nós estávamos falando sobre o número 10 das 10 virgens, o que significa esse número 10, colocando uma aplicação em cima desse número, né? Analisando o número 10, o numeral 1 tem, tem valor. Já o 0 não tem valor algum, se separarmos um do outro. Então, se separar do número 10 do número 1, o número 1 significa alguma coisa, tem um valor, mas se você tirar o 0, o 0 não vale nada, né? Então, outra analogia é que se passarmos uma linha entre o número 10, temos o número 1 e o número 0. Aqui vemos uma separação, e esta separação será feita no dia de Cristo. Como será feita? Aleluia. Está lá, não está escrito por um acaso as 10 virgens, tem tudo um significado, né? As virgens prudentes representam os crentes nascidos de novo. João 3:5 diz assim, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Está escrito que não pode entrar no reino do céu. Tem que nascer de novo. Quem faz nascer de novo é o Espírito Santo que faz nascer de novo. Quem batiza com o Espírito Santo é o Senhor Jesus, que batizará com fogo. E quem batiza nas águas é o ministro da palavra de Deus. Né? Aleluia. Água aqui é a palavra de Deus. A água lava. Né? O Espírito Santo está escrito com letra maiúscula. Então é o Espírito, significa o Espírito Santo. Quem não nascer da água é do Espírito. O Espírito está escrito com letra maiúscula. Lá em João 3:5. Vamos lá. Né? Vamos lá. No momento que o ministro da palavra está ministrando, se o homem der lugar no seu coração para a palavra de Deus, este homem nasce de novo. A Bíblia diz, se hoje ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Você que está, sabe, cocheando em dois caminhos, se hoje você está ouvindo uma palavra, volte para Cristo. Os dias são trabalhosos, os dias são de medo, ou não é? Né? Os dias são apavorantes. Para os que não têm Cristo, são apavorantes. Mas os que têm Cristo dormem em paz. Dormem em paz. Né? Estamos aí à beira de um acontecimento de que, quem sabe, lá nas Américas, nos Estados Unidos, um colapso por causa das eleições, de ter uma hiperinflação.
E é mundial, é uma infração mundial. Então é um outro acontecimento muito apavorante para os que não têm a sua vida escondida em Cristo. Você tem que, olha, irmão, quando começa você a ter intimidade com Deus, e oração, e leitura da palavra, aleluia, então, meus queridos, você tem paz, você consegue dormir. Meio da tempestade você consegue dormir. O Senhor Jesus dormiu no meio da tempestade, mas os discípulos ficaram assustados. Mas Jesus dormia no meio da tempestade. Aleluia. Se você faz parte do corpo de Cristo, você pode dormir no meio das tempestades. É, porque quem você vai perder? O Paulo falou assim, ó, morrer para mim é ganho. Não é não? Certeza da salvação. Aleluia. Não é não? Certeza. Agora, quando está meio a meio, assim, aí vai ficar com depressão, ansiedade. Né? É uma doença, tem que ser curada, tem que ser medicada, tem que ir, lógico, tem que ir no médico, sim. Então, vamos continuar assim aqui a palavra. Em 1 Pedro 1,16, porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Sede santo, porque eu sou santo. Em Efésios 1,13 está assim, o homem recebe uma marca. O homem recebe uma marca, um selo, uma marca invisível que a olho nu não se pode ver. Você passa a ser propriedade do Senhor Jesus e ele coloca um selo em você. O Espírito Santo coloca lá, esse é meu, está marcado, vou viver com ele eternamente, lado a lado. E olha, milhões e milhões e trilhões de anos, nós nunca vamos conhecer todas as riquezas que temos para conhecer lá no reino. Está preparado para isso? Eternidade, irmão. Eternidade. Lá verei o meu pai, lá verei minha mãe. Mas verei como? Lembrarei das coisas daqui da terra? Não, lá serão o meu irmão em Cristo. Aleluia. Aleluia. Se prepara para encontrar com os seus entes queridos que já foram, que estão morando lá já, neste momento. Se prepara, se prepara, se prepara. Aleluia. Para se tornar membro de uma igreja militante, a condição é passar pelo batismo nas águas. Simples assim. Né? A igreja militante é a igreja dos vivos que estão aqui na terra. Para se tornar um membro, é só basta se batizar. Fica membro, pega a carteirinha. Mas estar dentro da igreja que vai para o céu é diferente. Precisa nascer de novo. Precisa nascer de novo. Tem gente que tem lá 50 anos de crente e não nasceu de novo ainda. Precisa nascer, tem que ter convicção aqui dentro. Daqui dentro. Aleluia. A condição é passar pelo batismo nas águas batismais. Nesse ínterim, todos são evangélicos. Né? Nesse compêndio, todos são evangélicos. Todos passaram pela água, todos são evangélicos, todos são agregados, chamados pela população de evangélicos. Você é evangélico? Só passou porque passou pelas águas batismais. Né? Isto é num sentido material. Isso é no sentido material. Né? Na parábola de Mateus 25, todas eram virgens. Aqui é um sentido espiritual que está dizendo. Todas eram virgens no sentido espiritual. Metade delas estavam envolvidas com algum tipo de idolatria. Né? Como explicaremos essa idolatria se fosse nos dias de hoje? Tem gente que idolatra o pastor, idolatra o templo, a denominação, só a minha igreja que serve, só a minha igreja que vai. Irmão, basta estar nascido de novo. Mas pode estar, não pode sair julgando. Quem é que diz que na Igreja Universal do Reino de Deus não tem lá os nascidos de novo? Na quadrangular, os nascidos de novo lá dentro. Vamos continuar. Nos dias de hoje é possível que os evangélicos
não estejam envolvidos com idolatria, feitiçaria, satanismo. Nesse ponto, somos todos iguais. Ninguém faz nada de coisa errada, nem se está dentro da igreja, não se mistura com feitiçaria, satanismo, nada disso. São todos iguais, né? Em um segundo ponto, todos estavam em uma só casa. Todas as virgens loucas e as virgens prudentes estavam numa só casa. Todas as virgens loucas estavam dentro de uma igreja. Todas as virgens loucas estavam dentro de uma igreja. Terceiro ponto, todas estavam vestidas iguais. Todas estavam vestidas iguais. Vou para a igreja, visto o meu terno, minha gravata. Vou para a igreja, é a hora do culto. Mas anda já com Deus. Nasceste de novo, anda já com Deus. É diferente. Pode ser que você não está com a gravata e o paletó, mas você nasceu de novo. Aleluia. E o Senhor, e você é propriedade, tem uma marca, um selo. Você tem o selo? Tem que ter o selo. Quarto ponto. Todos estavam dizendo que estavam esperando o noivo. Você tem certeza da salvação, meu irmão? Ah, na hora. Eu tenho. Todas estavam aí dizendo que estavam esperando o noivo. Né? Quinto ponto. Todas estavam com suas lâmpadas nas mãos. Todas estavam com suas lâmpadas nas mãos. E não é assim. Todos pegam a palavra, olha aqui. Né? Vai para a igreja, pega a Bíblia. Todos têm a lâmpada. Ó, a lâmpada é a Bíblia. Todos têm lâmpada, mas será que todos nasceram de novo? Isso aqui é lâmpada. Todas tinham lâmpada. Aleluia. Todo crente tem essa lâmpada, que é a Bíblia. Sexto ponto. Todas tosquenejaram e dormiram. Todas tosquenejaram e dormiram. Aqui precisamos entender o contexto bíblico. Paulo, em 1 Tessalonicenses 4 e 13, Paulo, em 1 Tessalonicenses 4 e 13, diz sobre os que dormem. Aqui, o dormir significa ir de encontro a Deus. Aqui, nesse contexto, diz ir de encontro a Deus. Às vezes o irmão fala, o irmão dorme no Senhor. Né? Nesse sentido que está o 1 Tessalonicenses 4 e 13. É preciso ler o texto e o contexto. Né? Aqui, em Tessalonicenses 5 e 6, eu estava falando de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4 e 13, e agora vamos falar de 1 Tessalonicenses 5 e 6. O dormir é no sentido espiritual em que o crente não espera o noivo, está dormindo espiritualmente. Quantos crentes estão dormindo espiritualmente nos dias de hoje? Na parábola, Jesus estava dizendo que a sua vinda não seria para aqueles dias. Na parábola das virgens loucas, em Mateus 25, Jesus estava dizendo que a sua vinda não seria para aqueles dias. Jesus aqui estava também. Então, Jesus aqui estava dizendo que quem está nele ou com ele poderia viver em paz e segurança, como também dormir em paz. Ai, meu Deus, estou preocupado. Não. Se você passar para a eternidade, tem que ter a certeza que o Espírito Santo vai pegar você assim, ó, no colo e já vai te apresentar tudo no momento que sair desse corpo. A tua alma e teu espírito. Tem que ter essa certeza. Tem que ter. Medo de morrer? Tem, porque é humano. Tá? Não tenho medo. Tem sim, tem medo de morrer sim. Tem sim. Do desconhecido. Mas não pode ter medo de enfrentar a eternidade. Será que eu vou para o céu ou para o inferno? Não. Ou você é crente ou não é. Quem crer será salvo. Quem crer será salvo. É assim que está escrito. Quem crer será salvo. Crer em Jesus? Pronto, recebeu a salvação. Está justificado. Está selado. É crer. Basta crer. E continuar obedecendo. Bom. Portanto, se você está em Cristo, nenhuma condenação há. Se o seu nome escrito está no livro da vida, durma em paz. Seu nome está escrito no livro da vida? Então durma em paz.
O que vai acontecer o dia de amanhã não nos pertence. O Senhor tem o seu projeto já escrito no livro dele, o que é que vai acontecer com você, comigo, quantos dias ele já nos deu. Ah, Obed vai viver tantos dias. E pronto, a vida está na mão dele, é ele. As virgens prudentes eram o templo do Espírito Santo. Elas tinham azeite em sua lâmpada. Elas tinham azeite em sua lâmpada. Ah, a lâmpada daquele tempo, estou aqui com o despertadorzinho, que já deu 50 minutos, e está despertando. Ficou. Vamos continuar com a nossa aula. Desculpa, meus queridos, interrupção aí. Telefone do despertadorzinho. Cronometrando a aula. A lâmpada daquele tempo era opaca externamente. Ninguém podia ver a quantidade de azeite dentro das lâmpadas, mas só se sabia que tinha azeite dentro dela, porque as lâmpadas estavam acesas. Né? As lâmpadas estavam acesas. As lâmpadas, o recipiente era opaco, não dava para ver a quantidade que tinha de azeite lá dentro. Né? Então a Bíblia fala sobre crescer em graça e em conhecimento, se encher de Deus, se encher do Espírito. Né? Enchei-vos do Espírito. Não se embriague com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Azeite, é, comun, é, comunhão com Deus, né? Comunhão, koinonia com Deus. Se enche de Deus que você começa tudo parece que tudo que você está fazendo, o Senhor está ali te olhando. É um negócio tão bom. Tudo que você vai fazer está saindo fora da linha, o Senhor parece que está te olhando ali. Ó, que negócio é isso? Ó, chamando a atenção. Aleluia. Glória a Deus. Ah, as loucas queriam um pouco de azeite, mas as prudentes não achavam prudente dividir o azeite com elas. As prudentes sabiam onde tinham azeite e mandaram as virgens loucas buscar ou comprar, e elas foram. Mas, olha lá, neste meio tempo, o noivo veio e elas clamaram, mas não foram atendidas. E já era depois da meia-noite. Já era depois da meia-noite. Então, meus queridos, quem não clamar antes da meia-noite, vai clamar depois da meia-noite. E aí será tarde demais. O que significa a meia-noite? Os judeus contam a noite em 4 vigílias. 4 períodos de 3 horas para os judeus. Eles contam a vigília da noite, né? Em 4 períodos de 3 horas para os judeus. O dia começa às 6 horas da manhã. Já para os romanos, o dia começa às 0 hora e termina às 24 horas. A Bíblia nos mostra vários tipos de dia, como, por exemplo, o dia da expiação. O dia da expiação. Por exemplo, no Brasil, temos o dia 7 de setembro, que é de 24 horas, mas só que é um dia marcante, é o dia da independência do Brasil. Mas é um dia diferenciado, mas as horas são as mesmas, 24 horas. A Bíblia fala sobre o dia de Cristo. Qual é o dia de Cristo? São 7 anos. São 7 anos, 3 anos de tribulação, 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de falsa paz. Falsa paz. Isso para... tem 3 correntes aí que nós não vamos entrar nesse detalhe, né? Então, são 7 anos. A Bíblia fala do dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? O milênio. O dia do Senhor, o milênio. A Bíblia fala do dia da eternidade. Qual é o dia da eternidade? O dia de Deus. O dia de Deus. 1 Coríntios 15.
O dia da graça começou aonde? Como? O dia da graça começou na cruz do Calvário e vai terminar no arrebatamento. Então, nós estamos no dia. Você foi chamado para a graça, você está dentro desse dia, né? Você é filho da luz e anda na luz. Não é como o mundo que está em trevas. A meia-noite é quando vai terminar o dia da graça. A meia-noite é quando vai terminar o dia da graça. O dia do Senhor é o dia do arrebatamento. 1 Coríntios 5 e 8. 2 Coríntios 1 e 14. O dia do arrebatamento, o dia do Senhor. Então, meus queridos, não sabemos também, a parábola não diz lá o tempo que gastaram para comprar o azeite, as virgens loucas, as que não tinham uma reserva. Então, a Bíblia não traz quanto tempo elas usaram para ir lá até onde vendiam o azeite. É verdade que se chegou depois da meia-noite, né? Não se sabe quantos tempos de horas usaram. Pode ser 5 minutos após a meia-noite. A Bíblia ensina que o tempo da graça termina à meia-noite. Não é meia-noite do horário de Brasília, lógico que não é, no sentido mais amplo, mais espiritual, de outra dimensão, né? Deus deu um tempo, um dia para a humanidade se arrepender. É o tempo da graça. A porta da graça está aberta ainda, mas ela não passou por reforma. Difícil, apertado é o caminho, e também a porta é estreita, mas largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição. O caminho das facilidades, né? O caminho do pecado, o caminho da desobediência, da dissolução, da devassidão. Esse é o caminho espaçoso. Mas a porta da graça, ela continua aberta, mas não passou por reforma. Vamos continuar aqui, meus queridos. Vamos continuar aqui. 1 Coríntios 15, 24. Depois de tudo isso, virá o fim, né? 1 Coríntios 15, 24. O último inimigo a ser aniquilado. Qual vai ser? A morte. A morte é o último inimigo a ser aniquilado. Diz a Bíblia que as coisas estão sujeitas debaixo dos pés do Senhor. Ele está na sala do controle. Tudo está com ele, né? Tudo está, ele diz que mede a terra assim, ó, em palmos. E que toda a terra, todo o globo terrestre é como um pingo dentro de um balde, assim, uma coisa pequena. Olha a nossa insignificância no sentido de grandezas. Não somos, né? Deus é o que está em tudo e é o controlador de tudo. O dia de Deus começa com a eternidade. Será o primeiro dia, né, dos crentes. Então teremos aí milhões e milhões e milhões de anos e nunca vamos conhecer tudo que Deus tem para nos mostrar. É outra dimensão, é outro pensamento, é outra coisa. Não é desse mundo, não é terrenal, é celestial, é outra dimensão. O arrebatamento é um milagre e vai acontecer em um só momento. Por ser milagre, não podemos explicar. Milagre não se explica. A Bíblia diz que como brilha o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Será uma velocidade da luz, uma fração de segundos. Não dá para se consertar, não dá para pedir perdão. Então, se preparando todo dia, toda hora. E quando o inimigo trazer a bandeja, rejeita a bandeja, resiste o diabo, ele fugirá de vós. Cuida das suas roupagens espirituais, as suas as suas roupas espirituais
têm que estar limpas para encontrar com o noivo. O Espírito Santo vai apresentar a igreja sem ruga, sem mácula, sem mancha. Você é igreja e precisa estar limpo. Limpíssimo. Limpo, limpíssimo. Não haverá tempo para nada no arrebatamento. 1 Tessalonicenses 5:5 diz: porque todos vós são filhos do dia. Noite é símbolo do pecado. E a terra está nessa noite, porque toda sorte de pecado está sendo consumada. Não é verdade? Deus está irado com a humanidade. Nós encontramos que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Está escrito lá, no comecinho, em Gênesis. Mas a graça falou mais alto. O amor ágape falou mais alto. Então ele se compadeceu da humanidade, da sua criação, e enviou seu filho para que eu e você tivesse um selo, um selo para a honra e glória dele. Aleluia. Tudo para ele, para a honra e glória dele. Sou dele. Sou dele e ponto final. Aleluia. Estão te maltratando, irmão? Não liga para essas coisas. Isso é coisa passageira. Estão te desprezando? É tudo passageiro. Mas você é de Deus, nasceu de novo, então fique tranquilo, fique em paz. Na noite os instintos são liberados. Noite é símbolo do pecado e na noite os instintos são liberados. Marcos 6:49, aqui a noite é símbolo do medo. Então estamos interpretando aí algumas passagens da Bíblia. Né? Mateus 14:26. Na quarta vigília da noite, os discípulos ficaram com medo de ver um suposto fantasma. E era o Senhor Jesus. Então, noite é símbolo do medo. Mas nós somos filhos da luz. Nós somos filhos da luz. A Terra nunca viveu tanto medo como estamos vivendo agora, não é verdade? Símbolo de uma terra que está em uma densa noite. A terra está vivendo um medo terrível. Isto é símbolo que a terra está envolvida numa densa escuridão. Mas você é como um faixa de luz. Um candeeiro não se coloca debaixo da mesa. Se coloca no velador em destaque para clarear aqueles que estão em densas trevas. Você tem que ter testemunho de um cristão para ficar nenhum velador. Claro? Aleluia. Noite é símbolo de sono também. Uma grande porção de crentes estão dormindo. Noite é símbolo de dificuldades. Dificuldades com perca de emprego, dificuldades de contrair o vírus Covid-19, de incertezas, mas aqueles que são nascidos de novo devem ter paz. Deve ter paz. Deve ter paz. Uma grande porção de crentes estão dormindo. Noite é símbolo de dificuldade. 2 Timóteo, melhor dizendo, 2 Timóteo 3:1, fala sobre os tempos trabalhosos. 2 Timóteo 3:1 fala dos tempos trabalhosos que nós estamos passando. Tendo visto tudo isso, tudo levamos a crer que o Senhor Jesus virá em breve. O Senhor Jesus está às portas, está nos ensinando com os acontecimentos que Ele está para buscar a sua igreja. E se você é igreja, se você nasceu de novo, então espere o Mestre. Anseie por sua redenção. Anseie por sua redenção.
Jesus virá em breve. Devemos clamar antes da meia-noite. Amém, meus queridos? Foi uma aula abençoada. E eu quero aqui agora dizer a vocês, você que está meio desanimado na fé, procure o Senhor Jesus em oração, ore a Ele, converse diretamente como dois amigos. Senhor, eu estou em dificuldade, eu estou em pecado, eu estou desviado. Por que você não? Você pode conversar com o seu Pai, o Pai Celestial, o Senhor Jesus também, o seu Salvador, pode conversar diretamente com Ele. Diz a Bíblia que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Alcança, é só confessar e deixar de fazer. Alcança de novo, o anel de novo, assim, no dedo, anel de aliança com o Senhor de novo. As vestes serão trocadas, aleluia. Assim como lá na passagem do filho pródigo, vai ser colocado um calçado novo nos seus pés, para você que está desanimado ou está desviado. E para você que já está fervoroso no Espírito, continue. Continue orando, buscando, orando um pelos outros, orando pela família, para que o Senhor salve a família, né? Orando pela descendência que vai vir ainda, pelos casamentos, orando pelas igrejas. Uma igreja vigilante, conserva-se pura. Amém, meus queridos? Beijo no coração. Tá? Beijo no coração de vocês. E, querendo Deus, estaremos aqui na próxima aula já com um novo tema, uma nova revista, que é o 4º trimestre do ano. Vai ser falado sobre o livro de Jó. E vai ser uma maravilha, nós vamos aprender bastante coisa sobre o livro de Jó, o sofrimento de Jó. O Espírito Santo vai falar no nosso coração sobre as coisas que Jó passou e o que nós estamos passando. Então fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém? Beijo no coração. Não deixe de dar um like. Se gostou da aula, comente aí, faça algum comentário. Vocês que estão recebendo pelo Zap, vai lá na inscrição azul, lá embaixo. E clica lá que você vai direto para o canal. Chegando lá no canal, você dá no canal do YouTube, você dá um like. Né? Você que não se inscreveu, se inscreva. Também você pode compartilhar com seus grupos, com seus amigos, com o seu colega de trabalho. Né? Trabalhe também, você fazendo isso, você também está evangelizando. Você está fazendo parte, vai ter galardão para você. Porque você está fazendo parte da divulgação da palavra de Deus. Hoje foi uma palavra de despertamento. E você pode fazer parte também encaminhando para os grupos, para os seus colegas, os seus primos, os seus parentes. Né? Amém, meus queridos? A paz do Senhor para vocês.